né? Eu estava sentindo alguns sintomas de burnout. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Royalcast, na mesa dos negócios. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial, que é meu xará, Lúcio Ferreira. Seja bem-vindo, direto do Brasil, e hoje vamos bater um papo bem divertido, Lúcio. Tô animado, hein? Eu também, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. E vamos conversar um pouco aí sobre carreira, vamos conversar um pouco aí sobre oportunidades, né? Com certeza. E Lúcio, que ele é CEO do Open Mind Brasil, um ecossistema de C-Levels. E hoje eu vou fazer algumas perguntas para poder extrair de você o melhor de você. Você está pronto? Estou preparado, vamos lá. Mas eu vou começar com uma leve. Hoje eu vou começar querendo conhecer um pouquinho mais da sua história. Como é que foi sua jornada nos últimos 20 anos e até onde... Qual foi o ponto principal que te levou hoje a ser o líder do Open Mind Brasil? Ô Lúcio, hoje eu sou um empreendedor e eu empreendo conectando pessoas, gerando oportunidades a partir do networking para líderes, né, da cadeia produtiva brasileira. Mas nem sempre eu empreendi. Eu também já fui CLT, eu também já fui funcionário e ao longo da minha carreira eu atuei durante 15 anos numa grande empresa, numa grande locadora de veículos e eu participei do IPO dessa empresa em 2012. Na minha jornada executiva, eu morei e atuei em 5 estados. Então eu tive uma vida meio cigana. E essa vida cigana, entre idas e vindas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, me ensinou a importância das relações humanas. O meu papel nessa locadora de automóvel era ser comercial e marketing. Então, obviamente, para fazer negócios, você precisa do relacionamento. Mas essa é aquela visão que todo mundo tem de relacionamento. Mas eu aprendi que relacionamento é muito mais importante do que apenas fazer negócios ou arrumar emprego. Como eu acabei me mudando várias vezes, eu entendi que uma rede de apoio é muito importante. Em cada mudança que eu ia, eu precisava de conhecer melhor o local e ter pessoas com as quais eu pudesse contar, desde um problema dentro de casa, uma questão envolvendo os filhos, uma questão médica, eu precisava de indicações, de recomendações. Então eu aprendi isso ao longo dessa jornada aí de 15 anos na mesma empresa. Em 2016, eu resolvi sair dessa empresa e eu já estava me sentindo realmente que tinha chegado o meu momento, né? Eu estava sentindo alguns sintomas de burnout. Naquela época não se falava em burnout. Foi pelo período ou foi talvez porque você não inovou? O que passa na cabeça? Eu não tenho essa... Eu tenho minha empresa há 20 anos, mas trabalhando para mim. 15 anos fazendo a mesma coisa. É o que leva a pessoa a ter um burnout ou é o quê? Ou é a falta de oportunidades fora do que ela faz? Eu acho que é um conjunto de fatores, mas 15 anos eu passei na mesma empresa, mas eu fui desafiado ao longo desses 15 anos. Como eu disse, eu morei em 5 estados, então eu recebi diretorias regionais 5 vezes morando em locais diferentes. Então isso acaba te motivando a você a continuar. Porém, toda vez que você também é desafiado, aumenta o nível da pressão. Então o burnout, ele é uma consequência da pressão e de como você está lidando com a pressão, né? E eu era muito jovem, não tão jovem assim, né? 2016, quando eu resolvi sair da empresa, eu tinha 34 anos de idade, mas eu comecei a sentir coisas que eu sabia que estavam ligadas à empresa, né? Sentia tonturas, insônia, dificuldade em me relacionar. E eu entendi que realmente a empresa, eu precisava dar um break naquilo ali. Porém, eu tinha um problema, né? Eu tinha a chamada algemas de ouro, as chamadas algemas de ouro. Explica o que mais. que é? É quando você realmente, a pergunta que você fez, da falta de opção, né? Talvez psicológica, de você ter um pacote de benefícios que você não consegue se livrar dele para buscar outras oportunidades. Tão bom que talvez se torna ruim, por quê? Como é que eu largo algo que é muito bom para buscar algo melhor? São as algemas de ouro.
E, na verdade, muitas vezes a pessoa ela não tem ali uma algema financeira, é psicológica. Né? Ela entende que aquilo ali ela não quer perder, não quer abrir mão de uma secretária, não quer abrir mão de um carro blindado, não quer abrir mão de um pacote de benefícios, mas acaba sacrificando a própria saúde. Isso é intencional de uma das grandes corporações? Eu vou dando o suficiente para que ele fique comigo, sei lá, por 15, 20 anos. E não queira sair. Mas aí é que vem você ter consciência sobre você mesmo. Em 2016 eu tinha essa consciência, porém eu ainda estava preso às algemas de ouro. E a forma como eu encontrei de fazer outras coisas e me reinventar foi negociar com a empresa onde eu estava um contrato de saída. Um contrato de saída que no mercado se denomina contrato de no compete ou não concorrência. Esse contrato visava me deixar fora do mercado durante um ano e a empresa estava disposta a isso. Com esse contrato de a pessoa não poder exercer o que ela fez por anos e realmente ter que ficar fora do mercado? Você acha justo? Vamos pensar. Eu acho fair desde que tenha uma contrapartida. Né? Ou um preparo, talvez? Estou disposto, no meu caso, a empresa estava disposta a pagar 1 ano de salário e benefícios para que eu não atuasse no mercado. Né? Então, naquele momento, Lúcio, eu entendi o verdadeiro valor do relacionamento. A empresa estava disposta a pagar 1 ano de salários mais benefícios. Para você não se relacionar. Para eu não usar o meu relacionamento. Uau. Se tinha alguém disposto a pagar para eu não me relacionar, com certeza tinha alguém disposto a pagar para eu me relacionar. Que virada de chave que você teve. E naquele momento foi o momento que eu ressignifiquei que eu fiz o valuation do meu relacionamento. O meu relacionamento valia 1 ano de salário mais benefícios. Porém, a empresa também ela tem uma visão muito exata das coisas. Ela calculou exatamente quanto tempo leva para te anular o seu relacionamento com o mercado. 1 ano. Se o Lúcio Santana não se relacionar com o mercado, ele vai perder todas as conexões dele. Sacada. E aí... Ou seja, o whatever valor que eles pagaram para você ficar fora foi nada. Foi nada. Hoje eu tenho a consciência de que foi pouco. Porque eu sei do meu potencial, o potencial do meu relacionamento com o mercado. Mas tudo na vida foi um aprendizado. Né? Um aprendizado. Eu não sei se eu estou errado, mas eu não consigo fazer uma pessoa assinar um termo de do not compete. Eu não consigo. Eu não sei, pode ser uma crença minha, mas a impressão que eu tenho é que às vezes eu vou travar a pessoa de seguir a vida dela. Já que ela não quer estar comigo, segue a vida. Mas ao mesmo, do outro lado, tem pessoas que vêm, pegam o que você tem de uma forma rápida e também sai replicando. Então, suga o que precisa. Mas, Lúcio, naquele momento foi bom para mim, porque eu queria me reinventar. Eu já estava cansado daquilo que eu fazia, porém eu não tinha condições de me financiar durante 1 ano. Ou seja, foi bom. Foi bom. Foi bom. Mesmo contando com um acerto, né, que um colaborador sai de uma empresa no Brasil, ele tem fundo de garantia, ele tem férias, 13º, tudo que ele vai receber. Mas mesmo assim, no D+1 que você sai de uma empresa, você não considera que aquele acerto é caixa para te manter durante um período. Na sua cabeça, aquilo ali é patrimônio que você adquiriu. Construiu durante 15 anos. E aí vem a ansiedade de quando você sai da empresa e você começa a perceber que você está só tirando e não está entrando nada, você começa a aumentar a sua ansiedade, seu estresse. Então talvez eu fosse piorar toda a situação que eu estava vivendo. Mas com esse acordo, eu tive 1 ano de falar... Cara, agora você tem caixa, se reinventa. Foi esse o meu... Você crê que é só a parte financeira ou também é o emocional que é abalado? Porque você deixou de ser procurado, você deixou de ser o cara com a caneta na mão, que toma decisões, que viaja. Exatamente. E de repente você fala, peraí, eu não ganho mais valor X, mas também ninguém me procura igual procurar. Mesmo sabendo que era por interesse. Porque de uma forma ou outra é muito interesse. É exatamente isso. Então, naquele momento que eu assinei esse contrato, eu resolvi o meu problema de caixa e então
eu tive fôlego para me reinventar durante um ano. Mas na primeira segunda-feira, pós a assinatura do contrato, é que vem a realidade. Opa, eu acabei de ceder os direitos para uma empresa do meu produto principal, que é ser executivo de comercial. De qualquer empresa? Não, exclusivo para aquele mercado. Ah, tá. Era exclusivo para aquele mercado. Mas aí eu pensei, esse contrato, qual o objetivo dele? Me anular comercialmente e a minha marca pessoal. Eu tenho valor. E aí o que eu fiz? Eu pensei, agora eu preciso me reinventar, mas de tal maneira que eu preciso tratar esse problema de que eu não posso mais ter relacionamento com o mercado, pelo menos comercialmente, dessa maneira. Né? E aí o que eu fiz? Agora eu estou por conta própria. Eu não tenho mais uma empresa por trás de mim que tem uma área de marketing, uma área comercial, recursos humanos, financeiro, todo aquele suporte. Sou agora um lobo solitário. Eu tenho que fazer por conta própria. E eu percebi que eu tinha um gap. Eu sou o meu maior vendedor. Eu sempre fui muito bom de mesa, de negociação. Mas o meu gap era falar em público. Eu tinha a fobia, né, de falar em público, que eu acho que é a mais comum entre todas as pessoas, de pegar um microfone e falar na frente de outras pessoas. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava me vender. O que eu fiz? Eu fui me desenvolver. Procurei alguns cursos de oratória, né, fiz 1, 2, 3 cursos. Mas quando eu me matriculava nesses cursos, eu acabava me inserindo num meio da comunicação, de outras pessoas que estavam buscando comunicação. Então eu estava ali furando a bolha que eu estava convivendo e eu passei a conviver com comunicadores. E aí, quando você convive em outros meios, surgem outras oportunidades diferentes, que era o que eu estava buscando. Quando que você percebeu que não foi tão ruim ter saído da empresa e aceitado a proposta de ficar um ano fora? Cara, para te falar bem a verdade, eu só percebi isso anos depois. Uau! Anos depois. Porque no D+1 já te dá aquele frio na barriga e você começa a fazer aquelas contas malucas de o seguinte, quanto que eu consigo ficar fora do mercado, né? Eu consigo ficar um ano. Deve ficar 1.000. Eu gasto tanto por mês e eu tenho tanto. Deu vontade de voltar a trabalhar para alguém? É quase que uma viuvez. Você 15 anos trabalhando para a mesma empresa, você fica o tempo todo com a cabeça ligada àquilo ali. Né? Mas a comunicação, ela foi importante para mim porque ela me inseriu em outro meio. Logo nos primeiros cursos, eu conheci uma pessoa que já tinha um programa de rádio e ele estava fazendo o curso de oratória para melhorar a comunicação. E aí ele me convidou, igual você me convidou aqui para o podcast, mas na época não existia podcast em 2016. Era tão comum igual era hoje, programa de rádio. E você ser convidado para um programa de rádio era um convite irrecusável. Eu ia mostrar a minha autoridade. E aí eu pensei, opa, eu tô anulado, eu não posso me mostrar para o mercado, esse pode ser uma grande oportunidade, dar uma entrevista para esse programa. E aí eu fui lá, dei a entrevista, depois que eu saí, nos bastidores da rádio, fui tomar um café, veio o dono da rádio e falou, Lúcio, eu gostei muito da sua conversa e eu já estava procurando uma pessoa do meio corporativo para apresentar um programa aqui voltado para o mercado corporativo. Você topa apresentar um programa aqui? E ali veio outro aprendizado para mim, que é preparação mais oportunidade é igual ao resultado. Você estava preparado. Eu estava preparado. Não é, se aquela oportunidade chegasse 3 meses antes, eu não tivesse feito esses cursos de comunicação, eu ia me sentir inseguro para fazer isso, eu não iria aceitar esse convite. Mas eu aceitei. E naquele momento, aí vamos chamar de sorte, eu tinha dado a sorte, eu estava no local certo, no momento certo, né? Eu acabei tendo uma oportunidade de me mostrar ao mercado mediante uma situação que estava me anulando. Uau. Eu estava anulado, eu não podia fazer relacionamento com o mercado. Então o programa de rádio para mim serviu para quê? Primeiro, para gerar visibilidade que eu tinha perdido. E o segundo, para gerar relacionamento com o mercado. Por quê? Eu peguei as pessoas influentes do meu relacionamento e convidava para participar de uma entrevista no meu programa, que era um convite irrecusável. E se relacionava. A comunicação nasceu para me reinventar e para
Aonde que o contrato me trouxe uma sombra, a comunicação me trouxe uma luz. Uau. E deixa eu trazer aqui. O Lúcio hoje ele é CEO do Open Mind Brasil com mais de 1.000 C-levels, diretores, CFOs. Isso é muito relacionamento. Não aconteceu do nada. Aí eu queria perguntar, quando foi a virada que nasceu o Open Mind e por quê? E se foi relacionado a alguma dor sua? O Open Mind, na verdade, hoje eu entendo que ele é um somatório de todas as experiências, inclusive essas do passado, como diretor comercial e marketing de uma grande empresa, depois como um apresentador de rádio. Mas depois desse período veio a pandemia. E na pandemia eu tive que retornar ao mercado. As algemas de ouro me puxaram novamente como executivo, né? E aí, mais uma vez, veio todos aqueles sentimentos de estresse, depressão e etc. Eu já não aguentava mais, eu voltei por causa do dinheiro. Foi isso que aconteceu. Só que na pandemia, o medo aumentou. As pessoas estavam com medo de morrer. De uma forma geral, né? Você tinha medo de sair na rua, pegar essa doença e morrer, né? E aí eu pensei, não adianta eu ficar chorando ou com medo do apocalipse. Eu preciso fazer alguma coisa. E o que eu posso fazer nesse momento é afiar o meu machado. E o meu machado é relacionamento com o mercado. E aí eu comecei a reunir um grupo de pessoas com a seguinte proposta: vamos nos reunir para a gente se ajudar. A gente vai se conectar, trocar estratégias e aquilo que um tiver precisando, nós vamos apoiar. Se você estiver precisando fazer negócio, nós vamos abrir as portas. Se você estiver precisando de se recolocar, nós vamos apoiar. E na hora que eu fiz essa proposta, as pessoas aceitaram de imediato. Estavam carentes também. Precisava disso. Precisava. Insegurança. O mundo precisava disso. E assim nasceu o Open Mind em março de 2020. Nós estamos completando, nesses dias, 6 anos de vida. Um projeto voluntarioso. Diante das minhas dores pessoais, eu procurei outras pessoas com perfis semelhantes e descobri que elas tinham as mesmas dores. E o que a gente fez foi uma coisa simples, de falar, vamos nos ajudar? Entendeu? Então, eu digo o seguinte, Lúcio, eu não inventei a roda. Desde que o mundo é mundo, existem redes de pessoas influentes se ajudando e se conectando. E o Open Mind nada mais do que uma rede como essa. É interessante que você falou. Uma vez eu liguei para um amigo meu para poder pedir conselho. Falei, cara, eu tô com uma ideia, tô pensando em fazer isso, aquilo, mas eu quero externar o meu sentimento para ver se faz sentido. Aí ele virou e falou assim, você acabou de criar uma frequência. Aí eu, como assim? Não tem rádio, você quer escutar rock, você vai para a rádio tal, a música sertaneja é outra rádio, você criou uma frequência, algo que tocou e está te impulsionando a levar adiante. Agora a pergunta é, onde você vai encontrar outras pessoas que vão se conectar com você? Porque na verdade é uma dor sua. Então é interessante, você pegou uma dor sua, você criou uma frequência e falou, vem aqui, quem tem a mesma dor? Quem precisa de ajuda? Eu irradiei isso. E hoje são quantos? Mais 1.200. 1.200. É muito difícil você conseguir conectar 1.200 pessoas se não tiver uma causa, se não for algo muito real. Mas eu diria o seguinte, que também houve uma sincronicidade. É igual você falou, é muito difícil você conectar 1.200 líderes da cadeia produtiva e essas pessoas se colocarem vulneráveis a ponto de dizer, eu preciso de ajuda. E por que que... Porque nós estamos falando de C-levels. E por que que foi uma sincronicidade? Porque há 6 anos atrás, essas pessoas não era com medo de perder o emprego. Elas estavam com medo de morrer. Por causa da pandemia. Então, talvez, hoje, eu enxergue que a ideia foi boa, o propósito foi bom, a execução foi boa, mas o momento foi propício. Eu não vou dizer que o momento foi bom, porque era um momento muito difícil para a humanidade. Exato. Mas estávamos vulneráveis. Pessoas que eram blindadas, né, tinha gente ali que tinha secretária da secretária. Elas se colocaram vulneráveis e falou, eu preciso de ajuda. Então foi assim que nasceu o Open Mind. Fala um pouquinho do livro, Open Mind. Quando nasceu e o porquê nasceu? O livro, na verdade, saiu de algumas provocações, né? Principalmente de uma amiga e parceira que é a Carmen Galbes, uma jornalista de Campinas. Carmen, um beijo para você, um abraço. Conversando com o Lúcio, eu comentei que foi você que me ajudou
com o meu primeiro livro, que foi o Autogestação, em 2022. Isso. Eu queria ter eu vou mandar o link pro nosso editor aqui, para ver se tem como passar o meu primeiro vídeo. Pode continuar, Lúcio. Eu vou mandar aqui para ele, porque eu vi um vídeo hoje. Olha que interessante. 2022, dezembro, e eu falando assim: então, gente, sem barba ainda, todo apavorado, eu quero falar para vocês que eu vivi uma experiência nos últimos 9 meses de um livro, morrendo de medo, eu não queria nem falar o que eu vivi. E aí se passaram 3 anos. E aí eu olho o que Como evoluiu? Não, o que uma busca verdadeira de quem você é coloca... Olha a posição que coloca você. Mas isso se chama, no mercado, de personal branding, né? Você ter a sua visão de marca pessoal. E o livro, na verdade, ele Tony, surgiu... mandei para você, tá, Tony? Vamos lá, quer ao vivo, a gente faz ao vivo. O livro surgiu dessa provocação da Carmen, que é uma jornalista, que ela entendeu que essa história de sucesso precisava ser contada, esse propósito de conectar pessoas com essa visão de se ajudar precisava ser contado, e que isso traria também um posicionamento de marca melhor para o Open Mind e para mim. E que quanto mais pessoas conhecessem essa história, mais pessoas a gente conseguiria engajar nesse propósito. Então o livro nasceu daí, nós lançamos esse livro em 2024, no estádio do Orlando City, aqui nos Estados Unidos. Então foi uma cerimônia maravilhosa. Nós tivemos aí o privilégio de contar com o apoio do Carlos Osório, que é o CFO do Orlando City, membro do Open Mind, que abriu as portas do estádio, e eu entrei assim pelo estádio, e aquele estádio todo enfeitado de Open Mind, no placar e tal, e os membros aplaudindo. Então ali para mim foi também uma celebração dessa conquista, né, da gente conseguir criar algo relevante para a sociedade. Você trocaria a segurança, né, a posição que você tinha como CEO de uma grande empresa pelo que você está vivendo hoje? Não, não trocaria. Por que não? Porque eu acho que a vida são ciclos, né? E esses ciclos... Bom, aliás, deixa eu voltar, porque agora você está muito mais estabilizado, já construiu algo. Mas nos primeiros anos, para quem não sabe, gente, empreendedor passa dificuldade, tá? Nós temos desafios, não é nada tudo seguro. O D1 você vai, quer empreender e tudo deu certo. Você teve pensamentos de voltar ou foi muito forte quando você se encontrou ali, se conectou com o Open Mind, nasceu e você falou: uau, esse é meu propósito, eu vou ficar firme aqui até acontecer? Ô Lúcio, eu vou te confessar um negócio que eu ainda não falei pra ninguém, mas... Cadê a música? Não falou pra ninguém, é a primeira vez. Primeira vez falando aqui ao vivo no seu programa. Mas o Open Mind, ele me veio em sonhos. Uau. Ele me veio em sonhos. Eu estava no meio da pandemia e muito preocupado com toda aquela situação, por várias vezes acordando preocupado à noite. Foi quando eu comecei a imaginar essa rede de apoio. E por várias vezes, em sonhos, eu acordava com ideias de como executar isso. Que doido. Inclusive, esse nome, Open Mind Brasil, ele veio em um sonho, né? E eu, como eu estava tendo muito esse sono agitado e pensativo, eu comecei a dormir com um caderno e uma caneta. Então, para eu não perder aquele raciocínio, eu acordava e anotava. Uau. E aí, logo de manhã que eu acordava, eu tinha um hábito de correr, de fazer corrida. E naquele momento é o momento que você está numa corrida, você está muito você com você mesmo. E aí eu ia pensando... E aí eu ficava assim, pô, mas cadê meu bloquinho? Como é que você corre, né? Anotando. E aí eu comecei a gravar os meus pensamentos em voz. Então, assim, eu não sei se... Aliás, eu sei que você é uma pessoa de fé, eu não sei qual a crença da nossa audiência, mas eu acredito que o que aconteceu com o Open Mind foi coisa de Deus, né? Então, eu em momento nenhum, depois que essa ideia surgiu, eu tive medo ou vontade de recuar e voltar onde eu estava antes, porque eu sabia desde o primeiro momento que aquela estratégia ia mudar a minha vida e ia mudar a vida de outras pessoas. Então, o que eu mais sinto orgulho hoje
é que o Open Mind mudou a minha vida e o Open Mind mudou a vida de muitas pessoas através dessa rede. É muito forte o que você falou, porque você sabia, você tinha uma certeza, iria mudar vidas. Como que coisas não são reveladas? Porque do nada você sonhou, depois você foi correr, apareceu coisas. E eu puxei meu telefone porque isso é muito legal, tá? A gente tem algo aqui parecido também, tá? Olha aqui. Eu gosto de gravar. Dá até medo às vezes de escutar. Eu ia apertar um aqui, mas não vou apertar não. Mas teve algo, aqui não mostra a hora, tá? Mas eu tenho, ó. Desde 2000 e quando eu comecei, tá? Esse processo de realmente querer entender o que Deus queria da minha vida. Não ser só um empresário. Aí eu comecei, ó, 2022, 2023, 2024. E olha que doido, eu tenho certeza, se eu voltar aqui agora e escutar isso aqui, talvez naquela época não faria nenhum sentido. Mas quando você escuta, cara, aconteceu, realizou, não fazia sentido, mas agora faz. Então, eu creio muito, Lúcio, que propósito, quando você conecta o que está queimando no seu coração com pessoas, não tem como. De uma forma ou outra, coisas vão acontecer e vão ser reveladas. Sim, deixa eu te contar, desculpa te interromper, deixa eu te contar uma história sobre essa revelação. Você pode interromper qualquer hora aqui. Essa revelação que você fez, antes de eu sair dessa empresa, onde eu estava atuando há 15 anos, eu fiz uma preparação como coach, né? E só quem já teve um coach ou que fez uma preparação dessa sabe como é que é o processo. É muito de você se enxergar lá na frente, como que você se vê, como que você se enxerga. Ó, pera aí, Lúcio, vamos aqui. Coloca pra nós esse vídeo aqui. Calma, pera aí. Dia 7 de dezembro de 2000... Ali, Lúcio. Não dá pra vocês... 22. 22. 8 de dezembro. Não, olha esse camarada aqui. Eu não conheço ele. Isso é você? Não, ó, põe aí. Põe um play. Tem áudio? O áudio tá saindo. Vai sair pro pessoal, mas... Lúcio, todo travado. Perdido. Início de uma jornada... É por isso que eu defendo o início e eu condeno o estar preparado. Você nunca vai estar 100% preparado. Você tem que começar. Vai com o que você tem. Não tá parecendo você mesmo. Não, mas não tem como. Ali eu ficava assim, ó, morrendo de medo. Aqui, 7 de dezembro. Significativo para mim, pois há 9 meses iniciei uma jornada para viver um novo Lúcio. Alguém firmado em propósito. E hoje posso celebrar o nascimento deste novo eu. Gente, isso é muito poderoso quando você se posiciona para algo novo. E cada um tem o seu propósito. Mas hoje eu vi esse vídeo e eu fiquei muito grato. Porque tudo é uma jornada. Nada nasce do nada e pum, tá pronto. Então, vou voltar. Isso aí eu tô sem barba agora... Forte, viu? Forte relembrar coisas que você se posicionou. Mas é incrível, né? Você vê o quanto que nós somos capazes da gente se reinventar, da gente mudar e dar uma guinada na nossa vida, né? Então, e muitas das coisas que a gente aprende, nós temos também condições e temos até a obrigação de ensinar outras pessoas, né? Porque se a gente sofreu para poder chegar até aqui, nós podemos encurtar o caminho de outras pessoas e abençoar essas pessoas com o nosso conhecimento, com a nossa jornada e com as nossas conexões também, né? O quanto que uma conexão que você conecta a outra pessoa pode ser uma bênção para aquela pessoa e mudar a vida dela completamente. Total. Né? Então, hoje, essa história, né, do livro, ela serviu para contar essa jornada. Inclusive, nós estamos agora lançando o segundo livro dessa coleção, aonde nós vamos... Qual vai ser o nome? Já tem? Na Teia, Uma Vida Conectada. Né? Então, você sabe que você está me devendo um livro, né? O Open Mind eu não tenho, só para deixar aqui registrado, eu não tenho esse livro ainda, mas tudo bem. Tô te devendo essa e promessa é dívida. Quando vai ser o lançamento do segundo? Vai ser agora no mês de julho, tá? Julho de 2026, a gente vai vamos fazer aqui também. Também, novamente. Aqui também. Fizemos o ano passado aqui, vamos fazer aqui de novo. O ano passado nós lançamos em Orlando, São Paulo e Belo Horizonte. Então nós estamos aí trabalhando com conexões online, presenciais. Eu vim aqui a Orlando
para poder fazer mais uma vez um evento aqui e tive a honra de fazer esse evento aqui no espaço Royal Center, né, que você abriu as portas, nos recebeu literalmente com um tapete vermelho e os diretores e presidentes que fazem parte do Open Mind se sentiram em casa aqui no Royal Center. E o que mais me chamou a atenção com a vinda deles aqui era que eles já conheciam aqui e falaram: Lúcio, esse lugar aqui, ele é uma referência em eventos para brasileiros, né, que vêm fazer eventos aqui. Então as pessoas já conheciam e agora o que eu espero é que eles passem a frequentar ainda mais, né, como uma casa de relacionamento. Eu acho que eu já te falei, mas eu quero deixar registrado. Conheci você há 3 anos, no início da minha jornada, e eu sempre te admirei. Eu participei de um ecossistema que você montou, eu vi crescer e eu admiro quem multiplica. Eu creio que o natural que Deus colocou na terra, tudo, tá? Tudo para ser multiplicado. Você lançou uma semente, ela cresce, multiplica. Então, na vida nossa, a pessoa que entende o poder da multiplicação, não tem como ela não prosperar. Você multiplicou líderes, você provavelmente salvou casamentos, você provavelmente, olha, salvou pessoas que tinham a vontade de até tirar a vida. Eu sei pessoas que falam: Lúcio, poxa, por uma coisa que você me apresentou, mudou a forma de pensar. Então, o líder que entende que ele é um multiplicador, cara, não tem como ele não prosperar. Isso é financeiramente, é nos negócios, na vida. Então, parabéns. É uma honra ter recebido o Open Mind aqui. Eu falei para você, a hora que que chegou até a conexão, eu falei: pode vir, eu faço questão. E aí Deus vai conectando, e aí o futuro fica aí para a gente descobrir o que vai acontecer aqui nos Estados Unidos. Mas eu espero que a gente possa juntos abençoar mais pessoas com a questão da influência. Influenciar positivamente. A gente vive, Lúcio, num mundo digital cuja palavra influencer, né, que é uma palavra em inglês, né, que é o influenciador, ela foi banalizada e o significado deturpado, né? O influenciador hoje é uma pessoa do meio digital que pode falar qualquer coisa, qualquer bobagem, e as pessoas começam a seguir pessoas que estão falando literalmente bobagem, né? Mas o influenciador de verdade é aquela pessoa que através do exemplo, guia outras pessoas para um caminho de sucesso e de prosperidade. Então, eu me considero um influenciador de verdade no meio corporativo, transformando vidas, transformando carreiras a partir do exemplo, né? Então, você é um exemplo também, você é um exemplo de um imigrante brasileiro que chegou aqui, que venceu, né? Que passou também por dificuldades e está aqui hoje contando a sua jornada para outras pessoas, para que elas não passem pelas mesmas dificuldades e que você possa, de alguma maneira, encurtar o caminho dessas pessoas. Então, parabéns pela influência positiva que você exerce na sociedade de imigrantes brasileiros aqui em Orlando. Obrigado, Lúcio. Uma curiosidade, você também tem o seu podcast, Open Mind Talks. Isso. Assim, qual foi, talvez, o conselho ou uma resposta que mais impactou você entre todos os seus entrevistados? Bom, na verdade, o conselho que mais me impactou não veio nem dos meus entrevistados, veio dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. E é um conselho que eu acho que todo pai e a mãe deveriam dar para os filhos, que é: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Né? Então, você ter boas companhias e você conviver no meio de pessoas prósperas, isso gera prosperidade, né? Então, esse é um conselho que eu tive logo quando eu comecei a me entender como gente, e hoje é o conselho que eu trabalho talvez como lema dentro do Open Mind, né? Ande com os grandes e você será grande. Sensacional. Vamos fazer um bate-bola aqui? Claro. Pergunta rápida, resposta rápida. Vamos lá. Uma palavra que define liderança. Uma palavra que define liderança é coragem. Coragem de mudar, de coragem para se reinventar.
Essa palavra se reinventar exige coragem, né? Coragem para você abrir mão de determinadas coisas e abraçar outras coisas que por vezes são desconhecidas para você. Mas num mundo como o nosso, de constante mudanças, se você não estiver disposto a correr risco, ter coragem para se reinventar, você com certeza vai ficar ultrapassado como líder. Bom, um erro que os líderes não podem cometer. Achar que é autossuficiente não depende de ninguém, que você por si só já basta. Ninguém é autossuficiente. Você precisa de pessoas que vão estar te suportando nos seus desafios e você também vai precisar de pessoas para poder estender a mão e te apoiar nas suas dificuldades. Qual a habilidade mais importante de um executivo? Ouvir. Saber entender, né? Mas principalmente ouvir. E no nosso caso, no relacionamento, é você ouvir a dor do outro. A partir do momento que você ouve a dor do outro, você tem a oportunidade de ajudar. E você ajudando, você cria aliados. Você não cria contatos ou conexões. Você cria aliados. Na sua opinião, o que mais destrói uma pessoa, uma carreira? Ego ou medo? Com certeza é o ego, né? O ego, o medo, ele é normal e ele é importante, né? O medo é um sentimento, né, do ser humano que ele serve para poder te evitar que você corra riscos que podem te trazer grandes danos, né? O ser humano, desde que o mundo é mundo, ele tem o medo tem que existir, né? Porém, o ego faz com que muitas vezes você não enxergue obstáculos e tropeços e você acaba caindo naquela armadilha, mesmo acreditando que você está certo. Uau. Um livro que todo líder executivo deveria ler. Eu gosto muito de biografias, né? E uma biografia que eu li também muito jovem foi a biografia do Abílio Diniz, falecido Abílio Diniz. Abílio Diniz, ele foi um cara que até o final da vida ele mostrou como é se reinventar. O grupo Pão de Açúcar, ele criou, né? Na verdade foi criado pelo pai dele, mas ele que deu a alavancada no Pão de Açúcar, ele praticamente chegou a quebrar quando o Abílio Diniz se afastou do negócio, ele reassumiu o negócio e fez com que se tornasse uma das maiores redes de varejo do mundo, recuperando essa queda. Então, para mim, essa é uma biografia que eu recomendo, a biografia do Abílio Diniz. Família. Família é tudo, né? É o suporte, é o alicerce, é aquilo que te move para você conquistar e crescer, né? Então, para mim, família é algo muito importante e que eu não abro mão em detrimento de outras conquistas. Eu ouço algumas pessoas dizer que é o seguinte: Lúcio, não é que eu estou sumido, eu não estou tendo tempo nem para minha família. Uau. E eu viro e falo assim: poxa, se você não está tendo tempo para sua família, eu acho que você não precisa do open mind. Você precisa de um psicólogo, de você estar colocando o trabalho ou outras coisas à frente da família. Filhos. Filhos é o legado, né? É o legado que a gente está deixando aqui de pessoas que seguem, né? Como você como influencer dessas pessoas que estão começando a jornada aqui na Terra e que vão deixar também frutos aqui, né? Frutos do bem ou frutos do mal, dependendo de como você os cria. Então, os meus filhos eu procuro tratá-los com carinho, né? E principalmente com valores cristãos, valores de família, né? Para que essas pessoas possam estar aqui também nessa terra, nessa vida, plantando o bem. Como é que você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado por uma pessoa que procurou ajudar, né? Procurou construir e procurou unir. Principalmente, esse é o legado que eu quero deixar aqui, como um conector. Eu vim nesse mundo nos últimos 44 anos, vivemos a última década, uma década de desconexão, né? Onde vivemos guerras,
vivemos pandemia e tudo isso desconectando as pessoas e ampliado talvez pelo digital. O digital, eu costumo dizer que ele aproxima distantes e distancia próximos. Às vezes dentro de uma casa você vê cada um na sua telinha e desconectado do que está acontecendo no ambiente. E a nossa empresa, a minha organização, que é o Open Mind Brasil, tem o propósito de conectar pessoas genuínas com o propósito de se ajudar. Então, o que eu quero ser lembrado é como alguém que realmente veio para conectar e gerar valor. O que você diria para o Lúcio mais jovem? Mas não só mais jovem, mas talvez num momento difícil, na sua jornada, aquele momento difícil que você teve, o que o Lúcio hoje, com a maturidade, com a experiência que você tem, diria para ele? Hoje, com a experiência que eu tenho, eu diria para o Lúcio de 20 anos atrás, ouça a voz da experiência. Há 23 anos atrás eu não tinha essa experiência, mas eu tinha ao meu redor algumas pessoas que tinham essa maturidade, já tinham passado por dificuldades, e ouvir outras pessoas que passaram por desafios é uma forma de você também prever aquilo que está por vir. Então, dificuldades todo mundo vai passar, mas se você puder contar com pessoas para te contar o caminho das pedras ali, isso encurta bastante. Então, o que eu diria era isso: ouça a voz da experiência, não seja autossuficiente, não seja egocêntrico, porque o mundo realmente ele vai mudar muito e você vai precisar de ajuda. Tô te dando um letreiro agora, lá na Paulista, movimentado, sei lá, quantos milhões de pessoas passam ali? Milhões, né? E você pode deixar uma frase. O que você deixaria? Seja interessante e não interesseiro. Ser interessante significa não olhar as pessoas com um cifrão na testa. Quanto que eu posso lucrar com aquela pessoa que eu estou falando com ela. Mas a partir do momento que você é interessante, você está disposto a escutar, a ouvir a dor do outro e ajudar. A partir daí, eu ganho com isso, né? Porque eu começo a formar aliados, pessoas que, se eu precisar passar a mão no telefone, essa pessoa vai me atender e vai estar pronta para me ajudar. Então, seja interessante e não interesseiro. Sensacional. Chegamos o quê? Ao fim. Que bate-papo bom. Lúcio, obrigado, viu? Obrigado a você. Aprender com quem tem conhecimento é muito bom. E eu desejo muito sucesso para você, que essa jornada seja só o início de algo global, que você leve o Open Mind para todos os países, porque a dor, independente do país, ela existe, né? Esse aconchego, essa comunicação entre o nosso povo, ela tem que existir. Então, sucesso. Você sempre vai ser bem-vindo aqui no Royal Business Center, na minha casa. Que Deus abençoe você muito, viu? Lúcio, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aqui, acelerando negócios, gerando oportunidades. E eu fico muito feliz de ter aqui em Orlando um aliado, né, com o mesmo nome que eu, mas um aliado que eu sei que eu posso contar. Sensacional. Bom demais. Obrigado. E você que está acompanhando, marca, comente, mande pergunta. Pode mandar pergunta para você também, Lúcio? Claro. Qual que é o seu arroba? É Lúcio Júnior, por extenso, Open Mind, de mente aberta, né? Lúcio Júnior Open Mind. Ó, então manda uma pergunta. Você que manda. O meu é Eu Sou Lúcio Santana. Manda a pergunta, comente, compartilha, pega um trecho desse vídeo que você gostou, impactou você e mande para alguém. E você que comentar, posso? Claro. No próximo Open Minds que estiver aqui, você que comentar, o Lúcio vai escolher uma pessoa para estar com você. O que você acha? Olha, tô super de acordo. Então tá, ó, você que comentar, marcar, você vai escolher, tá? Beleza. Você vai pegar a pessoa que fez um comentário melhor, mais engraçado, o que for, e você vai vir passar o quê? Algumas horas aqui com a gente. Gente, uma mentoria do Lúcio não é para qualquer um. Então, Lúcio, obrigado, viu? Obrigado a você. Tamo junto.